Vocês estão vendo as cenas, ou a cena de volta dos palestinos para casa. Eles não estão voltando completos. Há pessoas que voltam sozinhas, há pessoas que voltam com a família, mas sem alguns membros da família. É um povo despedaçado, gente. É a volta de pessoas que não queriam ir. Estão voltando para casa. Aí a pergunta é: qual casa? O que sobrou de Gaza? São poucos os lugares que não foram bombardeados. E voltar para quê? A comida? A trânsito? A comércio? Não, não há mais nada. Não há sequer administração. Quem administrava era o Hamas. E agora? Como é que você reorganiza uma nação que não tem Estado e que vive num local que legitimamente é dela, mas que está agora sob a administração de quem? De quem? O mais interessante dessa história é que o exército de Israel se afasta, as pessoas voltam, encontram Gaza destruído, e ao lado, para garantir a paz, está o exército, as forças da ONU, os capacetes azuis. Não, estão as forças dos Estados Unidos, que são forças aliadas de Israel. Não é uma situação estranha que as forças de paz, as forças que vão arbitrar o ambiente, sejam os aliados daqueles que massacraram os palestinos? É bastante estranho, gente. O acordo que o Trump conseguiu e acabou impondo ao povo palestino não é um acordo, ele é a imposição de uma derrota. Claro que toda essa situação, gente, não é o fim da guerra. Que guerra, né? Não é o fim. Porque a batalha maior é agora, por incrível que pareça. Porque tudo está armado, gente. Dentro das próprias cláusulas do acordo, tudo está armado que o Estado palestino está condicionado para ele existir a certos elementos que quase que explicitam um roubo, se é que não explicitam. Porque as cláusulas do acordo, dessas pessoas que vão voltar agora para casa, as cláusulas do acordo para que elas possam viver ali, é que exista o Estado palestino, mas o Estado palestino, nas cláusulas postas, estão sob condicionantes. Uma delas é que a autoridade que vai governar tem que se mostrar confiável. Confiável para quem? A outra cláusula é que haja uma reurbanização da faixa de Gaza, tendo como modelo as grandes capitais do mundo árabe. E, em terceiro, que não é a ONU que vai
ditar estas regras, mas sim o próprio Trump, porque da maneira como ele fez, né, o árbitro do desdobramento das condicionantes vão ser os Estados Unidos e de Netanyahu. Ora, todos sabem quais são os objetivos a serem alcançados. Primeiro, pôr um governo ali que vai representar muito pouco os palestinos. Segundo, a tal da urbanização ou reurbanização nos moldes das grandes capitais significa o quê? Significa o projeto de reconstrução de Gaza a partir das imobiliárias israelenses, das imobiliárias americanas e dos grandes conglomerados de financiamento para estas construções. Vai ser muito estranho, porque vocês vão ver que aqueles que financiaram Israel para destruir vão ser os mesmos que agora vão financiar para reconstruir. Mas o problema é que essa reconstrução não vai ser reconstrução, vai ser construção. Porque tudo foi aplainado. A maior parte daquilo que é frontal para o mar foi aplainado para que se construa ali os grandes resorts prometidos para as imobiliárias, para as construtoras e para os financiadores que vão comprar ações, vão vender ações, de modo que você pode entrar num banco, talvez até um banco brasileiro, e comprar ações para ser proprietário de um resort e que vai ser construído sob a carne das crianças palestinas, que está ali, que foi soterrada ali. É um acordo, gente, de paz, mas é uma paz estranha. É uma paz que pode a qualquer momento se configurar como um roubo de terras. A qualquer momento pode se configurar, inclusive, com uma maneira de aculturação. A qualquer momento pode se estabelecer como uma forma de mais opressão sobre o povo palestino do que o que já existia sob o próprio Hamas. Então, tudo que se puder fazer agora, gente, tem que ser feito no sentido de prestar a atenção de como é que vai ser feito o novo governo e como é que vai ser feito a reconstrução ou construção. Porque o passado indica, gente, que o Hamas não se elegeu sozinho na faixa de Gaza para administrá-la. Tudo indica que o Netanyahu botou dinheiro nas eleições para fazer o Hamas ganhar as eleições e tirar a chamada autoridade palestina de Gaza, de modo que ela ficasse só na Cisjordânia. Porque Netanyahu queria radicalizar as posições. E conseguiu, porque logo depois que o Hamas ganhou as eleições e passou a administrar a faixa de Gaza, Netanyahu fez um bloqueio do comércio com a faixa de Gaza, acusando o Hamas de ser terrorista. Com isso, ele fez com que 63% da faixa de Gaza ficasse desempregado. Com isso, ele fez com que a juventude da faixa de Gaza fosse jogada nas mãos do Hamas para fazer a única coisa que sobrou como emprego, que era o militarismo do Hamas. O grupo Hamas, gente, como grupo terrorista, ele foi construído pela direita de Israel. Porque o objetivo era um só, era o confronto. E no confronto, a dizimação
dos palestinos. Toda pessoa de direita em Israel, não tem uma que você pergunta para ela: olha, não poderia haver 2 estados? Todos eles dizem: não, não poderia. É preciso mandar os palestinos embora daqui. É preciso dizimá-los. A resposta é tão unânime que garantiu a própria vitória do Netanyahu, a ponto dele conseguir mudar a Constituição de Israel, que era uma Constituição que permitia uma pluralidade de etnias e de pessoas, inclusive com direito a voto no parlamento, com deputados. Agora, o que é que vai se impor ali a Gaza? Qual lei vai valer? A lei do Estado de Israel? Quem é a polícia do local? O exército americano? Ou o próprio exército de Israel, dado que os Estados Unidos dizem que não vão entrar na faixa de Gaza? Como é que você vai organizar um lugar no qual as pessoas estão famintas, sem perspectiva de liderança, completamente perdidas? Como é que você organiza quando, na verdade, você foi o matador, o assassino, Não tem sentido, gente. Ali teria que estar as forças da ONU. Ali teriam que estar os organismos internacionais, todos representados. Ali não pode ser alguma coisa decidida por um papel do Trump, com a caneta do Trump, porque isto, gente, se desdobrar desta maneira, vai inviabilizar não só o Estado palestino, vai inviabilizar a vida do povo palestino. Montar um monte de resorts, fazer aquilo de uma capital de turismo para praia, é simplesmente tirar os palestinos dos antigos empregos para que eles sirvam de lacaios para as pessoas ricas do mundo árabe virem ali beber e comer. É mudar completamente a mentalidade do povo. É esperar daquele povo que ele sirva como um conjunto de garçons para o mundo. Que mundo? Que mundo? Se não o mundo dos grandes ricos do mundo árabe. Porque é isso que está se projetando. O que nós vamos ver, gente, se nós não gritarmos, falarmos, se nós não articularmos, é as grandes seguradoras, os grandes bancos, os grandes grupos de aplicação financeira que ajudaram a matar, que na verdade mataram porque compraram títulos da dívida pública de Israel, agora vão vender títulos, ações dos novos empreendimentos. E os novos empreendimentos, pela perspectiva do próprio acordo, não vão se parecer em nada com aquilo que existia. Não vai haver absolutamente nenhum respeito pelo modo de organizar a vida dos próprios palestinos. Eu temo, gente, temo muito que este acordo do Trump seja alguma coisa tão inócua para o povo palestino, tão digamos assim, agressivo em relação ao povo palestino, que os impasses não vão acabar. O Trump deveria
ter chamado, participado da ONU, chamado a ONU, mas não. Ele quer fazer tudo ele, sozinho, ele quer ficar com as glórias de ter feito a paz. Que paz? Agora saiu, né, o Prêmio Nobel da Paz. Não saiu para ele, saiu para uma venezuelana. E o resultado foi que a Casa Branca emitiu uma nota desqualificando o prêmio, porque seria natural que Trump ganhasse. O que ele fez até agora para a paz? Depois que Israel matou todo mundo, ia ter paz mesmo, a paz dos cemitérios. Agora, dentro dos Estados Unidos, ele tem posto o exército para caçar americanos. Que paz é esta? Nós estamos assistindo um cenário de cinismo e de perigo. E nós, da esquerda, do mundo todo, gente, temos que começar a gritar e continuar gritando. Porque agora é a pior hora. Agora é a pior hora, em termos históricos. Porque é um povo que perdeu pessoas demais e não tem nenhum lugar para efetivamente ficar. Muitas das pessoas que estão voltando vão ficar simplesmente na rua, na sarjeta. Agora eu pergunto para você, qual sarjeta? Em alguns lugares de Gaza não há sarjeta. Nos últimos dias do conflito, Israel não estava bombardeando para atacar alguém. Israel estava simplesmente limpando o terreno, destruindo locais propositalmente para poder fazer a especulação imobiliária que está na perspectiva do próprio ministro da Economia de Israel, que disse isso numa reunião pública com investidores do mundo, dizendo: faixa de Gaza é a nossa mina de ouro. E como toda mina de ouro, né, gente? Há mais sangue nela do que ouro. Gente, antes de terminar, eu peço para você fazer a contribuição para o Filomed, para a gente poder ter este podcast. Faça a contribuição. O que nós temos que pagar para o estúdio que faz o Filomed é 2.000 por mês, num contrato de 6 meses. Um pouquinho que você doa, às vezes a gente consegue chegar nessa quantia mensal. Eu sei que tem gente que consegue doar para, inclusive, fechar o caixa. Tem gente que tem R$500, R$600, pode doar e até fechar o caixa. Se fechar o caixa, o que acontece? A gente guarda para o mês que vem. E assim sucessivamente. E vamos mostrar para vocês o quanto recebemos e o quanto nós pagamos para o estúdio. E vamos fazer isso, estamos fazendo isso através da Fundação Paulo Giraldelli, que é uma fundação com o nome do meu pai, que a gente criou exatamente para poder fazer a escolinha de basquete, para fazer esse tipo de coisa, né? Então a doação é muito necessária, porque isso só se faz, gente, através do dinheiro inteligente, né? Que é o dinheiro que, quando você doa para uma coisa que você quer ver feita imediatamente, e não imediatamente através do imposto. Posso contar com vocês, gente? É isso. Daqui a pouco a gente volta.